Lição de número 5. Tema da lição: Jesus é Deus. Texto áureo: Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 1. Abre aspas. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus, bem como o Pai e o Espírito Santo igualmente. No entanto, não são três deuses. São três personalidades, três pessoas e um único Deus. Deus é único, eterno e subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são coeternas e iguais em poder, honra e majestade. São três personalidades e por personalidade pressupõe faculdades, tais como pensamento, sentimento e vontade. A Bíblia revela a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas Escrituras. A ênfase nesta lição é a divindade de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Eu quero ler 3 versículos aqui no Antigo Testamento que prova que Deus é o único Deus e Salvador. Deus é o único Yahvé e Salvador. 3 passagens. Em seguida, eu vou estar lendo uma única passagem, ou melhor, 2 passagens no Novo Testamento, que vai falar exatamente conforme essas passagens aqui do Antigo Testamento. Elas vão estar em paralelo a essas passagens do Antigo Testamento. Elas vão afirmar que Jesus Cristo é o único Deus e Salvador também. Como é que vai se explicar isso? Ou seja, aquilo que Deus, o Pai, representava no Antigo Testamento, Jesus representa no Novo, como segunda pessoa da divindade. É isso mesmo. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Se preferir, eu sou Yahvé ou Jeová e fora de mim não há Salvador. 45, versículo 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns aos outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor, ou Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Agora vamos à terceira referência. 13:4 de Oséias. Todavia eu sou o Senhor, ou eu sou Yahvé, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus. Agora Deus com D minúsculo. Não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Vamos a Tito, onde basicamente essa passagem ela se encontra ratificada como uma referência à segunda pessoa da Trindade. Tito 2, versículo 13, olha só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ora, é basicamente a mesma passagem, mudando alguns detalhes, mas a essência, o cerne daquilo que o escritor quer passar está sendo dito. Conforme foi falado lá em Isaías, está sendo dito aqui também no Novo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 1,
versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ora, a Bíblia está falando que lá no Antigo Testamento só existia um único Deus, um único Jeová e um único Salvador. No Novo Testamento é ratificado fazendo referência a Jesus como um único Deus, um único Salvador. Isso implica em nós crermos, sem resta de dúvida, que Deus é único, de fato. Mas Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Essa é a verdade bíblica. Muito bem, então, aqui nós temos a introdução, né, dito, o apóstolo João, como um bom judeu, monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão somente o único Deus, o Deus de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo como o atributo da deidade, aqueles que mais se destaca no seu relato do começo ao fim. Então é isso. O João está apresentando Jesus como o Deus que se encarnou, o Deus que se humanizou, o Deus prometido desde os dias antigos. O próprio Isaías faz referência a ele como aquele que seria o Emanuel, traduzido é Deus conosco. Quem tem Jesus tem Deus na sua vida, como aqui reconheceram Tomé ao declarar, meu Senhor e meu Deus. O Paulo reconhecia a divindade de Cristo, o Pedro reconhecia a divindade de Cristo e o João reconhecia também a divindade de Cristo. 1 de João, capítulo número 5, versículo 20, onde diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto final. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Pedro, João, Paulo, Tomé e tantos outros apóstolos reconheceram, naquele tempo, a divindade de Jesus. Agora, nós temos as falsas religiões aí que negam a divindade de Jesus. Espiritismo, Testemunho de Jeová, as religiões orientais, enfim, são muitas as religiões que negam a divindade de Cristo. A Bíblia é muito clara em dizer que se nós negarmos que Jesus é Deus, vamos morrer nos nossos pecados. 8:24 do Evangelho conforme João. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, e eu sou aqui está em maiúsculo, eu sou está letras aqui garrafais, morrereis em vossos pecados. Se nós não reconhecermos que Jesus é Deus, vamos morrer nos nossos pecados. Jesus é Deus encarnado, Deus que se humanizou. Ainda em João, o que acontece aqui em João 8, 58 e 59, João 8, 58 e 59. O que aconteceu aqui? Jesus se identificou como sendo eu sou, quando declarou, antes de Abraão existir eu sou. Olha só, 58 e 59. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que o Abraão existisse, eu sou. Está em maiúsculo aqui. Eu sou. É a referência a Deus. Ou seja, ele se identificando com a divindade, com a deidade única. O único Deus subsistente em 3 pessoas. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por 3 vezes, os judeus tentaram matar Jesus a pedrada. E em todas as ocasiões e situações,
eles atribuíram que Jesus estava alegando ser Deus. E por que eles fizeram isso? Porque era dito lá no Antigo Testamento que não se podia blasfemar o nome de Javé. Se blasfemasse, era digno de morte por apedrejamento. Olha só o que diz aqui no capítulo 5, versículos 16, 17 e 18 de João. Fala o seguinte: e os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. A passagem que dava base para os judeus apedrejar uma pessoa, matar uma pessoa por blasfêmia, quando a pessoa então se via na condição de filho de Deus, na qualidade que Jesus estava se vendo, como o próprio Deus, porque filho de Deus, na qualidade de Jesus, coloca ele em pé de igualdade com Deus. Por isso que ele afirmou: eu e o Pai somos um. 10:30 do Evangelho conforme João. Foi lá onde tentaram matar ele novamente. Então a passagem que dá base para isto é Levítico 24:16. Muito bem. Vamos agora vamos falar aqui a respeito dar uma lida aqui a partir do primeiro tópico, onde fala o seguinte. Vamos praticamente ler sem comentar muita coisa, porque do contrário vai ficar muito grande esse vídeo. Jesus é Deus. Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus, ao que Tomé lhe respondeu: Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Tomé 20, versículo 28. Mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Está lá em Filipenses 2, versículo 6, onde é dito que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Porque ele teve que assumir aquele corpo humano limitado a circunstâncias, espaço, etc. Mesmo tendo todo o poder, sendo onisciente, onipresente, ele não podia estar presente em todo lugar, ele estava limitado a algumas coisas. A Bíblia diz que ele se tornou menor do que os anjos, por conta da paixão da sua morte. Enfim, mas ele é superior aos anjos, uma vez que ele criou os próprios anjos, principados, potestades, né? Coisas visíveis e invisíveis, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16. Muito bem, continuando. Vamos aqui correr para ganharmos tempo. Tópico 2, seus atributos. Eu quero falar aqui de uma forma sintetizando aqui, sem precisar ler, para ganharmos tempo, a respeito dos atributos. Depois nós vamos ao segundo tópico. Enfim, Jesus Cristo, ele tem consigo os atributos que são únicos e exclusivos da divindade, isto é, de Deus. São chamados atributos incomunicáveis e absolutos. Deus não partilha eles com ninguém. Deus não comunica esses atributos com nenhuma criatura. No entanto, Jesus Cristo tem esses atributos, como o Espírito Santo também, na condição de terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, igualmente, têm esses atributos, que são eles. Onipotência, tem todo o poder. Apocalipse 1:8 é dito que é aquele que era, vamos lá, vamos ler essa passagem. É uma referência a Cristo. O que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ver aqui, então, Apocalipse. Aqui está falando claramente. Nós temos essa referência aqui no Apocalipse, mostrando que Jesus é onipotente. Onipotência implica em ser todo-poderoso. Olha só. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem era? De acordo com Hebreus 13:8 é dito, Jesus Cristo é o mesmo, ontem era passado, hoje é presente e eternamente futuro, o que há de vir. Então está em conexão. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Mateus, capítulo de número 28, 18 é dito: a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se preferir, todo o poder nos céus e na terra. Jesus é onipotente. Jesus é onisciente. Certa feita o Pedro disse para Jesus: tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Outra feita Jesus disse que não precisava saber a respeito do homem, porque ele sabia muito bem o que estava no coração do homem. Quem conhece o coração do homem é só Deus. Ele é onisciente e onipresente. Certa feita disse Jesus: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tópico 2, heresias que negam a divindade de Jesus. Arianismo. O arianismo foi a principal heresia do século III. Foi condenada no concílio lá. Esse Ário foi condenado, era bispo lá em Antioquia, que defendia essa heresia que alegava que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura. Hoje, essa heresia continua sendo defendida pelas testemunhas de Jeová no mundo todo. Precisamos estudar a Bíblia para poder confrontarmos, defendendo aquilo que nós cremos segundo a palavra de Deus. Muito bem. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os abionitas, seguidos pelo monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, expoente dessa doutrina lá de Alexandria, a partir dos anos 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como Deus menor, inferior. Ário rejeitava a eternidade do verbo, embora defendesse a existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Para a palavra de ordem arianista era: houve um tempo que o verbo não existia, etc. Eu vou pegar apenas aqui 3 referências que o arianismo defendia e que hoje são defendidas pelas testemunhas de Jeová. A primeira referência que eles utilizam, as principais, né? Dentre as principais, temos aqui essas 3. Eles pegam essa aqui, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Eles falam aqui, ó, versículo 1, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer trono, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. O versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Eles falam, com base nessa palavra, esse vocábulo primogênito, eles colocam aqui o primogênito como tendo sido a primeira criatura a ser criada. Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. Não tem sentido. Tem sentido. Como homem, Jesus sim, nasceu no ventre de Maria, como homem. Ele teve começo, né? E teve fim, morreu com 33 anos de idade, foi morto. Depois ressuscitou, como homem. Agora, como Deus, ele é eterno. Isaías, de acordo com Isaías 9:6, ele é chamado de Pai da eternidade, né? E como nós já citamos aqui, João, que é o texto áureo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse versículo é preferido deles. E aqui é dito também que todas as coisas foram criadas nele quer dizer ambiente, por ele, agente, e para ele, propósito. Tudo foi criado para ele. E diz também que tudo subsiste nele. O versículo aqui, 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está em conexão com Hebreus, capítulo 1, versículo 3, onde é dito: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então tudo subsiste em Jesus. Ele criou tudo. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus ali é uma palavra plural que pressupõe pluralidade de pessoas, né? Que indica pluralidade de pessoas. Então, ali nós temos Deus criando todas as coisas. Deus é Elohim, a palavra plural. E temos seguido Deus falando, a fala é o verbo é Cristo, e o Espírito pairando por sobre as águas. Então, temos ali as 3 pessoas da Santíssima Trindade na criação. Então, Deus não só criou, como ele sustenta na pessoa de Jesus Cristo, porque tudo subsiste nele. Como diria Paulo aos atenienses, ali no capítulo 17, versículo 24 a seguir, de Atos: nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Então tudo subsiste nele, em Jesus Cristo. Muito bem. E ele mesmo foi quem disse: sem mim nada
podeis fazer. A outra referência que eles gostam muito é Provérbios 8:22. Provérbios 8:22. Vou citar essa referência aqui, vou ler essa referência, Provérbios 8:22, onde fala o seguinte, ó, 8:22. 8:22, onde fala o seguinte, é uma passagem preferida deles. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então eles pegam essa passagem e alega que Jesus teve começo, quando é dito aqui que o Senhor, quer dizer, Yahvé, o Pai, possuía ele. Acontece que o Salomão aqui está falando da sabedoria. E nunca existiu um tempo em que a sabedoria não existisse. Porque Deus é a sabedoria. Se Deus é a sabedoria, logo a sabedoria sempre existiu. É exemplo da verdade. Nunca houve na eternidade um tempo, entre aspas, onde a verdade não existisse. Porque Deus é a verdade. 10:10 de Jeremias. Jesus é a verdade. João 14, versículo 6. E o Espírito é o Espírito da verdade. Então, quer dizer, sempre existiu. Por isso que os arianos, e hoje as testemunhas de Jeová, quando pega aqui 8:22, para alegar que Jesus teve um começo, como Deus, eles estão equivocados, porque Jesus não teve começo. Não existe nenhuma passagem no Antigo Testamento que prove que ele foi gerado lá na eternidade. Ele foi gerado como homem no ventre de Maria, como homem. Daí, Deus unigênito. Deus sempre existiu. Unigênito ele passou a existir quando foi gerado. Muito bem. Vamos aqui, então, a outra referência que eu falei que ia ler, é a seguinte, é João 17:3, onde é dito assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, a pessoa, ela pode ter uma vida eterna se ela crê em Deus como único Deus verdadeiro. Mas crê também em Jesus que foi enviado. Jesus foi enviado pelo Pai. Se ela crê só em Deus, não é suficiente. Ela tem que crer em Deus e em Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Por isso que a Bíblia fala que quem tem um filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida eterna. Está lá em 1 João 5, versículo 11 e 12. É dito também que aquele que honra o pai tem que honrar o filho. Está no capítulo 5 de João, versículo 16, onde diz o seguinte. Não é 5,16? Não. É o 5... 20, aqui, vamos lá. Mas aqui é 5, de qualquer maneira, vamos lá, vamos ver aqui, mais na frente. 23. Olha só, 5:23 do Evangelho conforme João. A fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se a pessoa não honrar o Filho, quer dizer, não reconhecer que o Filho é Deus, não está honrando o Pai. Não vai ser salva. Absolutamente. Vamos aqui então na sequência agora. Ponto 3 do segundo tópico. Ponto 3 do segundo tópico, onde diz o seguinte: como solucionar a controvérsia? A tradução criou, Provérbios 8:22, na Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é quaná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Então, ele é o primogênito de toda a criação no sentido de ser o principal. Ele é o principal, ou seja, herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Assim como Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra, mas depois ele precisou, readquirir esse atributo. Ele precisou readquirir, mas agora na condição de Deus homem. Como Deus, ele sempre foi todo poderoso, mas agora na condição de Deus homem, ele readquiriu todo o poder, ou toda a autoridade nos céus e na terra. O mesmo acontece. Antes de existir a criação do universo, ele estava lá, junto com o Pai. É o que está escrito na Bíblia. Né? Agora, depois que ele cria tudo, e ele vem a este mundo e realiza a obra de redenção, ele passa a possuir tudo. Né?
na condição de um Deus homem. Porque na condição de Deus ele sempre foi dono de tudo. Agora na condição de um Deus homem. É nesse sentido. Primogênito. Aquele que é dono de tudo. É o principal da criação. Ou seja, o dono. O Adão. Quando Deus criou o Adão era a coroa da criação. Só que Adão, ele perdeu essa dignidade. Porque pecou. Jesus vem como o último Adão. Ele agora readquire novamente. É dono de tudo. É nesse sentido que a palavra fala, que a palavra é utilizada lá para primogênito. É nesse sentido. Aqui, 17,5. O que é que fala? 17,5 do Evangelho conforme João. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus já tinha lá na eternidade a glória. Ele já tinha toda a autoridade, todo o poder. Ele já era dono de tudo. Só que agora ele passou a ter tudo isso na condição de um Deus homem. Esse é o sentido. Ok. Agora vamos ao último tópico. É isso mesmo? Terceiro tópico. Fala assim: aplicações do arianismo na atualidade. A tradução Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. O exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das suas falsificações. E a palavra era um Deus. Em João, capítulo 1, versículo 1 é dito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo está escrito: no princípio era a palavra, que é a mesma coisa, a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Coloca um entre colchetes e Deus com D minúsculo. Só que a Bíblia não reconhece Deus com D minúsculo, a não ser Satanás. Segundo aos Coríntios 4:4. Atribuir um D minúsculo para Jesus é colocar ele em pé de igualdade com o diabo Satanás, que está em 2 Coríntios 4:4, onde é dito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra de Deus ou o verbo de Deus. O texto sagrado declara grande Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Aqui, as passagens de Tito 2,13, 2 de Pedro 1,1, onde eu já li. Eles adulteram essas passagens. Adulteram também a passagem, para encerrando aqui, eles adulteram também esta passagem aqui em Romanos. É só conferir depois a título de conhecimento, Romanos 9,5, onde Paulo fala claramente que Jesus Cristo é Deus. E eles negam aqui, adulteram na Bíblia deles. Deles são os patriarcas, também dele descendo o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Jesus Cristo é Deus. Na conclusão, diz o seguinte: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Jesus Cristo é Deus. E a palavra nos fala de forma clara: se nós negarmos a Ele diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai que está nos céus. E o Paulo diz: se confessarmos Jesus como Senhor e no coração crermos que o Pai o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Vamos continuar declarando essa fé diante do mundo, pregando, especialmente essa doutrina que, ao meu ver, é uma das mais importantes nas Escrituras Sagradas: a divindade de Jesus Cristo e a Trindade. Deus é uno e triuno, ou seja, Deus é triuno, é uno em natureza e substância, mas é trino em personalidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Se inscreva no canal se for importante para você esse conteúdo. E vamos juntos evangelizar o mundo. Valério Ponte. Deus nos abençoe. Amém.